Temos já pouco tempo, mas presumo que há de haver aí questões para colocar. Eu peço para fazerem questões muito curtas e diretas, para ainda haver tempo para eles poderem responder, ok? Sim, bom, eu ouvi com atenção os vários assuntos que foram abordados e penso que este último é aquele que preocupa mais as pessoas neste minuto, que é mais iminente a sua discussão e que é a questão do Brexit. A maneira como o José Magalhães equacionou o problema da manipulação, todavia, deixa-me uma questão que eu queria pôr. Será que os exemplos que deu da manipulação diabólica da exploração das bolhas foi feita com as inteligências artificiais e outras com grande inteligência e que aqueles que se opunham a isso são incapazes de ter uma contra-ofensiva e por essa razão é que nós nos encontramos na situação de as manipulações terem levado a resultados e estarem a levar a resultados, desde os Orbans aos Erdogans e essas coisas todas, e a oposição não é capaz de também arranjar bolhas de sentido oposto. Eu acho que a questão que se põe, fundamentalmente, é esta, é porque é que as populações, não só a nível europeu, mas no caso do Brexit a nível europeu, mas sem ser no caso do Brexit a nível mundial, porque é que as populações estão receptivas a aceitar essas manipulações com essas más intenções e não parecem não reagir às possíveis manipulações que os opositores a essas maléficas intenções poderiam pôr na prática. Eu não me parece que seja por incompreensão, talvez seja por alguma outra razão que faz com que as populações acolham essas de uma forma crescente, como se tem verificado. Há mais uma pergunta. Onde? Mais alguém? Boa tarde. Meu nome é Carlos Rio Carvalho. São duas perguntas em sequência. A primeira é, se nas grandes democracias ocidentais os resultados de políticas tão determinantes e tão estruturantes são, vamos assumir que são, completamente manipuladas, não morreu já a democracia? Não está morta? Que se a resposta for negativa, a democracia está viva, então se as decisões, um pequeno parênteses, eu acho que ninguém pode ter simpatia por uma personagem tão estranha como o Presidente dos Estados Unidos. Como português, sinto-me um bocado, eu diria até temeroso pela saída do Reino Unido da União Europeia. Acho que nos vai fazer muito mal, portanto não gosto nada, não gosto nada disso. Mas por outro lado, se a democracia está viva e se o Reino Unido, até a própria Câmara dos Comuns não ser capaz de resolver o problema, significa que está encurralada e não quer sair, mas não a deixam sair. E aqui é que é o ponto. Se a União Europeia dificulta também de tal forma a saída do Reino Unido, que é quase obrigatório permanecer, mesmo que os povos democraticamente tenham escolhido o contrário, não estamos nós, povos europeus, metidos não numa sociedade livre, mas numa espécie de jaula da qual nunca poderemos sair? Eram as duas perguntas. Muito obrigado. Há aqui só uma... tá. Deixa de estar, só. Olha, na sequência da intervenção que agora ouvimos, eu gostava de saber se se o Reino Unido continuar com aquele espírito imperial de que provavelmente tem grandes saudades, e se não for conseguido um acordo com a União Europeia, a Constituição do Parlamento Europeu será alterada ou não? Os lugares que estão agora a ser ocupados pelos ingleses vão para quem? Como?
tarde. Pedro Gonçalves, eu tenho dupla nacionalidade, portuguesa e suíça, e assisti na Suíça ao grande debate sobre a Europa e sobre a entrada ou não na Europa, e uma coisa que nessa altura não via, mas que agora vejo um bocadinho mais, é uma certa pouca clareza no sentido da Europa, quer dizer, as várias associações de Estados que eu conheço, a Suíça, os Estados Unidos da América do Sul, têm uma história, criaram-se em oposição ao dominador austro-húngaro na Suíça, ou então aos colonizadores na Nova Inglaterra e, portanto, nos Estados Unidos. Portanto, qual é a alma? Tenho a impressão que a parte económica não vejo bem a alma da União Europeia. Quer dizer, paz, também já houve outras, às Nações Unidas, mas ao nível da União Europeia não vejo bem qual é a intenção à parte financeira, como dizia, e não pergunto a mim mesmo se a ambiguidade do Reino Unido não está um bocado ligada com estas imprecisões ligadas à natureza da Europa, e desde a sua criação, em que havia aparentemente um certo espírito, um certo mito fundador, ou pelo menos uma ideia criadora, qual foi a evolução? O que é que resta da ideia criadora inicial? Obrigado. Só aqui muito rápida. Matos Pereira, eu estou muito expectante se a Europa aceitar o 30 de junho com eleições para o Parlamento Europeu. Provavelmente as eleições vão ser entre candidatos pró-Europa e pró-Brexit. Seria muito interessante, isso não corresponde a um novo referendo? Silva Alves, eu não tenho propriamente pergunta, mas como isto é uma tertúlia e é uma partilha, eu queria partilhar a minha avaliação do que aqui se passou. E eu considero muito positivo que, estando agora a Europa supostamente em discussão no período eleitoral, nós tínhamos conseguido discutir questões sobre a Europa. Portanto, eu acho que este tipo de iniciativas são capazes de fazer mais pela Europa do que muitos debates supostamente mais aguerridos e partidários, porque é de facto uma forma das pessoas se aperceberem do que é que está em causa. Pronto, e os meus parabéns para a iniciativa. Há só mais uma pergunta e as regras são... Boa tarde. Eu tenho uma pergunta, sinceramente, que é de conceito. E o conceito é este. O que é realmente o populismo e os motivos para eles hoje estar de uma forma tão desenvolvida? E o outro aspecto é o seguinte: será que estas consequências não são as doenças que a União Europeia vai tendo, porque na sua gênese não pediram opinião nenhuma às populações? Eles vão ter que dar respostas breves, portanto, não fiquem chateados se a resposta não for extensiva, tem que ser assim. Vou ser muito rápido. A manipulação é invencível. Não é. O grande problema é que nós temos, olhem para o caso português, quadros legais dos tempos da era da televisão dominante. Nem sequer os mecanismos que hoje em dia permitem utilizar o WhatsApp para criar grupos e mandar mensagens a qualquer hora do dia ou da noite a um número bastante vasto de pessoas, na véspera do ato eleitoral, no dia das eleições, na tarde das eleições, até ao fechar das urnas, é objeto de consideração e, no entanto, não deixa de existir. Mas também vai haver o dia de reflexão. E, no entanto, diz a lei, não me demito da responsabilidade de ser assim, mas na discussão interna a que chegámos é a ideia de que as eleições têm que se fazer com a mesma legislação que estava em vigor quando foram marcados. Bom, ponto, isso é o que a Constituição diz e tem que ser assim. O que significa só que atempadamente esta matéria deveria ter sido ponderada. É só o que isso significa. E, portanto,
todo o peso nesta matéria da manutenção da ordem jurídica, do quadro legal, fica sobre os ombros da CNE. Ora, a CNE não é um órgão legislativo, é uma autoridade administrativa independente. Portanto, é limitado aquilo que pode fazer, e quando as pessoas perguntam, já várias pessoas dos jornais têm vindo perguntar-me, então, e qual é o quadro para as campanhas na net e tal? Eu digo, olha, vá às perguntas mais frequentes que estão no site da CNE, que vai encontrar resposta para 3 ou 4 questões, inclusive a legitimidade de utilização do infomail que os CTT vendiam em tempos, quando eram CTT públicos, etc, etc. Segundo, a democracia está morta? Não, não está, é ameaçada por muitas razões e de muitos cantos, e este esforço de colocar questões no manifesto de Macron para defender a cidadania, a liberdade, a segurança, os novos desafios, são esforços que merecem não só o debate, mas que merecem acompanhamento e uma aliança, que neste caso é uma aliança progressista para dar resposta a desafios. Há dias o Presidente da República, com isto acabo, o Presidente da República dizia com ar misterioso que não tinha, mas num debate sobre o futuro da Europa, que não tinha a certeza, ou não tínhamos a certeza, de que daqui a uns anos a Europa estivesse no G7. E depois não adiantou a explanação da razão pela qual emite essa opinião. Eu acho que ele infelizmente tem imensa razão, porque se os estudos de futurismo, existe uma coisa chamada futurologia, mais difundidos, geralmente sobre o mundo em 2035, estiverem certos, as potências mundiais que serão hegemónicas estão situadas não na zona a que nós pertencemos, mas na zona Ásia-Pacífico. Todas, com exceção dos Estados Unidos, que também tem uma zona Pacífico. E, portanto, isto dá a ideia de qual é o desafio para a Europa, que é ou sobreviver e fortalecer-se, ou ser apagada. Outro ponto de comparação é o investimento em inteligência artificial. Os saltos qualitativos em matéria de inteligência artificial serão de tal forma enormes que esse futuro de romance de ficção científica, do carro sem condutor, será um dos sinais mínimos e secundários da expressão da inteligência artificial, porque desde logo terá um efeito disruptivo em todas as cadeias de produção, em várias áreas, tornando o trabalho humano completamente desvalorizado e substituído com toda a vantagem. Não estou a falar só das tarefas perigosas, das minas, etc., dos locais onde pode haver explosões. Não, estou a falar de tarefas onde o grau de proficiência do robô, por exemplo, mesmo que não humanoide, é N vezes superior à do ser humano, que aliás fica libertado de uma tarefa que é de facto própria para um robô. E, portanto, temos um novo campo de reflexão, e a Europa tem que se colocar, a União Europeia tem que se colocar ao nível do investimento dos Estados Unidos e da China nesse ponto. O Comissário Moedas tem feito, ou fez neste mandato, um trabalho apreciável nesta matéria, e tem chamado a atenção para este aspecto. É um aspecto em relação ao qual eu acho que haverá um consenso profundo também em Portugal, mas são estes os desafios. Portanto, vale a pena termos Europa, e aliás, se não a tivéssemos, não poderíamos enfrentar estes desafios. Tão simples como isto. Eu começo por este último ponto, complementando apenas aquilo que o José Magalhães disse e com que eu estou geralmente de acordo. A questão da inteligência artificial é realmente um grande desafio que nós temos e que acho que se calhar ainda não temos verdadeiramente consciência em Portugal. Há estudos também, embora todos estes estudos são sempre que tentam prever a evolução da economia há 10, 15 anos, são sempre discutíveis e muito falíveis, mas há alguns estudos que são muito preocupantes e particularmente preocupantes para nós, em termos do impacto da inteligência artificial, não apenas da robótica, mas da inteligência artificial no emprego, que demonstram um desaparecimento de 35% dos postos de trabalho existentes, em média, e num país como Portugal, no caso de Portugal, 50%, no prazo de 10 anos.
Portanto, isto é um impacto brutal na nossa economia para o qual nós nos temos de preparar. Não significa que não é desaparecimento de número total de postos de trabalho, mas dos postos de trabalho existentes, que serão criados outros. O problema é que as pessoas que trabalham nestes provavelmente dificilmente conseguem mudar para novos postos de trabalho. A questão da inteligência artificial já agora permite ligar à questão da desinformação e do fake news e da manipulação, porque acho até agora, e o José Magalhães também frisou isso, o impacto desses fenómenos tem sido mais na polarização do debate, na radicalização do debate, na criação das tais bolhas, do que na mudança, na influência da posição daqueles que estão no centro, estão moderados, estão indecisos. Pelo menos é o que indicam alguns estudos. Ou seja, aqueles que normalmente estão indecisos não são tanto influenciados, são mais aqueles que já estão convertidos, que são mobilizados por essas notícias falsas, também porque elas, em boa medida, parecem, não é assim tão difícil como isso, detectá-las. Agora, isto pode mudar com a inteligência artificial, que vai trazer uma coisa extraordinária, por exemplo, que se chama Deep Fake News, em que eu vou conseguir pôr o José Magalhães a falar com a voz dele, a dizer uma coisa, a dizer que o PSD é que é um partido extraordinário. E, portanto, isto é aquilo que a inteligência artificial... isto é aquilo que a inteligência artificial vai permitir no futuro. Já há vídeos a tentar, mas que se percebe, mas com a evolução da inteligência artificial vamos ter fenómenos desses que são extraordinariamente preocupantes. Hoje em dia o problema é mais as bolhas. Eu não acho que a solução para as bolhas seja criar bolhas alternativas, porque isso só radicaliza o discurso e a política necessita de algum espaço de, lá está, reconciliação, de compromisso, ou pelo menos, mesmo quando não seja o caso, de uma arbitragem que seja aceite. Esta radicalização não é apenas que diminui o espaço para o compromisso, leva a rejeitar mesmo como ilegítimas as decisões que são tomadas por uma determinada maioria. E isto é extraordinariamente preocupante em termos de funcionamento da democracia. Uma das coisas que pode ser criada, eu defendi isso num artigo de opinião que escrevi como responsável uma outra colega holandesa, que era, e no fundo estamos a evoluir para isso, obrigar as plataformas digitais a oferecer alternativas entre diferentes algoritmos aos utilizadores, ou a permitir que outros algoritmos pudessem ser inseridos nessas plataformas, que sejam algoritmos mais pluralistas. Ou seja, hoje em dia um dos problemas é que a Facebook está organizada, se medir aquilo que o mundo pensa pela minha walls, ou seja, pela minha lista de posts que aparece na minha página de Facebook, eu acho que eu sou a pessoa que tem mais razão em tudo e que toda a gente partilha dos meus pontos de vista, porque é isso que o Facebook pensa que eu quero ler e ouvir. Aqueles que pensam como eu, aqueles que estabelecem, que fazem like naquilo que eu escrevo, aqueles para quem eu fiz like anteriormente, e portanto, o que é que isso vai fazendo? Vai reforçando as minhas convicções e vai reforçando ao mesmo tempo os nossos preconceitos, os meus preconceitos, e vai-nos radicalizando. Portanto, algoritmos que nos obriguem a ler aquilo que nós não estaríamos disponíveis para ler de outra forma, ou que não é o mesmo ponto de vista que o nosso, é um ponto de vista positivo, e eu acho que estou convencido que vamos caminhar nesse sentido, e isso já vai ser um passo positivo. A questão do Brexit e da União Europeia, o José Magalhães já respondeu à questão da democracia, se está a morrer ou não, eu concordo, não está a morrer, está ameaçada. E a ligação com o Brexit, com o Reino Unido, com o comportamento da União Europeia em relação ao Reino Unido, não é, ou obrigá-la ou não permitir que saia, não é um exemplo desse fim da democracia. A União Europeia não impede o Reino Unido que saia. O Reino Unido, se quiser, sai sem saída. O Reino Unido é que não quer sair sem um acordo com a União Europeia. O que isto demonstra, em primeiro lugar, é a falsidade da escolha com que foram confrontados os britânicos. Foi uma escolha binária, sim ou não, a ficar na União Europeia, quando na realidade o que este debate demonstra, o que eles querem discutir é que tipo de relação é que eles podem ter com a União Europeia. Eles não querem não estar na União Europeia, eles querem ter uma relação. Agora, também ninguém pode querer é que sejam eles a escolher o tipo de relação. É um bocadinho como eu caso-me com alguém e digo, olha, o dever de fidelidade é só para ti, eu não tenho nenhum dever de fidelidade. Quer dizer, isso era ótimo, se calhar, para alguns, não sei. Mas podia ser uma solução muito confortável, não era? Nós não tínhamos dever de fidelidade e a nossa cônjuge tinha dever de fidelidade. No fundo é isso que os britânicos, foi vendido aos britânicos, que é que eles podiam escolher o que queriam da União Europeia
e o que não queriam diziam que não, mas não é assim. A partir do momento em que se quer ter uma relação com outrem, e a relação do Reino Unido com a União Europeia, ela tem de ser negociada. É o que o Reino Unido quer, mas também o que a União Europeia quer. Portanto, eles, se não quiserem ter relação nenhuma, podem ir. Podem sair, pois há as responsabilidades inerentes a questões de responsabilidade financeira passada, mas isso é questões de direito internacional, agora podem ir, não ter mais nenhuma relação futuro. O problema é que eles querem ter essa relação. Querem ter essa relação, então essa relação não pode ser terminada só pelo que eles querem, tem de ser terminada por o que a União Europeia também quer. Quanto às eleições para o Parlamento Europeu, estou totalmente de acordo. Acho que se elas existirem vão se transformar no segundo referendo, dizia isso hoje de manhã. E só para terminar a questão do populismo, para dar uma resposta, para não deixar sem resposta, no fundo o populismo é, em termos de ciência política, é descrito como há várias concepções, há concepções de estratégia, de tipos de liderança, mas o mais dominante em termos de ideologia política é uma ideologia que confronta a vontade do povo com o poder das elites, com a vontade das elites, que é suposto não refletirem essa vontade do povo. Mas os populistas fazem mais que isso. Eles assumem que são eles apenas os detentores dessa vontade do povo e que essa vontade do povo não é resultado de um processo de pluralismo político, mas sim que é detida por eles. E é isso que os leva depois, num segundo momento, a tornarem-se inimigos da própria democracia. Ou seja, se nós pensarmos, a reivindicação inicial dos populistas é democrática, é nós representamos o povo contra as elites que estão contra a vontade do povo, mas na realidade, como a vontade do povo é aquela que eles dizem que é, e que lhes dá depois o quê? De acordo com como eles dizem, nós representamos a vontade do povo e o resto é tudo elites, tudo o que seja tribunais, entidades independentes, comunicação social, é tudo parte das elites contra a vontade do povo, e é isso que leva depois a práticas, como assistimos na Hungria, como assistimos na Polónia, mas como assistimos também ainda recentemente na Roménia, por exemplo, que são já antiliberais, como se diz, contra o Estado de Direito e que colocam em causa depois a própria democracia, porque uma democracia sem regras, sem arbitragem neutra, sem árbitros neutrais, sem pluralismo, não é uma verdadeira democracia. Esse é o problema do pluralismo. Do populismo, perdão. Obrigada a todos. Eu vou passar para concluir ao Américo. Bom, muito boa tarde a todos. Eu estou há muito pouco tempo à frente da direção da PASC. Aliás, em boa verdade, eu tenho passado os últimos 6 meses em Angola, no meio de várias províncias, no setor das águas, preocupado com crianças que não têm água, meninas que não têm nas escolas possibilidades de fazer a sua vida normal, e portanto isto para mim hoje foi um brainstorm sobre a Europa interessantíssimo, porque tenho estado preocupado com outras coisas. Eu na qualidade da PASC, queria agradecer basicamente à minha anterior administração. Está aqui o Luís Vidigal, foi presidente da direção, e que tem tido, o Luís Vidigal com os restantes membros da direção, tem tido um papel muito interessante e conseguiram que a PASC tenha vindo a evoluir com muitas dificuldades, como é normal nestas associações. Queria agradecer muito ao José Magalhães, ao Miguel Paiás Maduro, a disponibilidade para estarem aqui neste espaço, que foi um espaço escolhido por razões muito próprias, um bocadinho diferente do normal. Podíamos ir para outros espaços, mas objetivamente houve uma decisão clara de fazermos aqui um espaço de uma das nossas associações. Agradeço à Ana Sousa Dias, que não me conhecia de lado nenhum e que recebeu um telefonema de Luanda, onde eu lhe perguntei se ela estava disponível para moderar aqui este nosso colóquio, este nosso debate, este nosso convívio. E, por fim, agradecer imenso à Associação das Antigas Alunas do Instituto de Odivelas, que é membro da PASC. A opção podia termos feito em outros sítios, podíamos ter feito aqui no Colégio Militar, nos PIUs, nas sedes, no GEOTA, em vários sítios, na AORNA, na Associação de Autoridades de Defesa Nacional e noutros, mas decidimos fazer aqui eu acho que é importante mostrarmos as coisas que temos positivas, e eu acho que a Associação das Antigas Alunas do Instituto de Odivelas tem aqui um trabalho muito positivo. Para mim, que fui presidente da Associação dos Antigos Alunos dos PIUs durante 9 anos, é fácil organizar almoços. Gosto imenso de almoços. Ter o dia-a-dia e a dificuldade de fazer um trabalho que está aqui a ser feito,
muito pouca gente faz. E, portanto, a opção foi esta. Se calhar não tenho as condições todas acústicas, não estamos na Gulbenkian, não estamos ali na Kulturgest, estamos aqui numa obra notável e a quem eu dou os parabéns. Espero que a minha direção consiga estar ao nível dos senhores, ou seja, espero que nos próximos tempos consigamos fazer coisas tão interessantes como a que foi feita hoje. E isso só foi possível, obviamente, com o apoio de todos. Muito obrigado. Como a PAS, que é uma associação com algumas dificuldades financeiras, eu só consegui comprar um presente para a moderadora. E então escolhi um produto português. Tive hipótese de comprar uns chocolates belgas, mas preferi comprar um produto português. A associação. Muito bem.